Olá pessoal, hoje nós vamos estudar a Introdução ao Contraponto, primeira espécie a duas vozes. A proporção rítmica da primeira espécie é de 1 para 1, nota contra nota, e significa que a cada nota do cantos firmos eu vou acrescentar uma nota do contraponto. Musicalmente não faz diferença se é escrito em semibreves ou semínimas ou colcheias, qualquer figura, toda vez que eu encontrar essa proporção de nota contra nota, eu tenho uma primeira espécie. Tradicionalmente, usa-se as semibreves no ensino de contraponto, em primeira espécie. Eventualmente, a gente pode ligar as notas e nesse caso a gente muda a proporção, duas notas aqui contra uma que está ligada. Mas isso aí é uma coisa que deve ocorrer ocasionalmente, não deve ser a regra. E também você deve evitar a repetição de notas, o que na prática seria a mesma coisa que ligar. Harmonicamente, na primeira espécie, nós só usamos consonâncias. E aí agora vamos lembrar que nós temos as consonâncias perfeitas e as imperfeitas. As perfeitas são primeira, oitava e quinta, e as imperfeitas são terceira e sexta. Por causa da sonoridade das consonâncias, elas têm orientações específicas para seu uso. Por exemplo, as consonâncias perfeitas possuem maior estabilidade e uma sonoridade mais esvaziada. Por causa disso, elas são usadas a primeira somente no início e no final, a oitava de preferência no início e no final, e a quinta pode ser usada no meio. Mas lembrando que você nunca pode usar consonâncias perfeitas paralelas e nem ocultas. E as intermitentes, que é aquelas que se repetem, elas podem se repetir com um espaço de duas semibreves entre elas. As consonâncias imperfeitas, elas possuem menor estabilidade e uma sonoridade mais cheia e induzem ao movimento. Então, elas são usadas preferencialmente no meio do contraponto. Elas são permitidas consonâncias imperfeitas paralelas até 3 consecutivas. O início e o final são usadas a oitava, a quinta ou a terça, se a tônica estiver no estado fundamental. E no final você vai ter a relação de cadência, você vai ter dominante e tônica, portanto a terminação vai ser desse jeito. Se você tem o segundo grau no seu cantos firmos, você vai colocar a sensível no contraponto. E se você tem o sensível no cantos firmos, você vai colocar o segundo grau no contraponto para fazer a terminação. A terminação ela é definida pela nota que está nos cantos firmos. O movimento melódico ele deve obedecer aos princípios de direção, continuidade, equilíbrio e variedade postulados por Salzer, que a gente viu na aula anterior. Procure, se você puder, rever as orientações gerais. Eles devem nortear a elaboração da voz contrapontística. Os saltos maiores que terças devem ser compensados com movimentos em grau conjunto na direção oposta. Isso também tem nas orientações gerais, tá, gente? Evitar sequências melódicas, que é grupos de intervalos repetidos. Por exemplo, dó, si, ré, dó, mi, ré, fá, mi. Essas sequências melódicas, elas produzem implicações motívicas que a gente não vai resolver. Não usar saltos dissonantes, o trítono, sétima, por exemplo. Não usar dissonâncias em pontos de mudança de direção melódica. Por exemplo, toda essa parte aqui, ela segue ascendente até o lá. Mas, se ao invés de lá eu tivesse um si aqui, logo depois eu procedesse na direção oposta, descendente, isso me daria um ponto de inflexão aqui entre o si e o dó. Isso é chamado dissonância melódica, tá? Procurar evitar esse tipo de situação. Evitar arpejo é uma sequência de terças e terças, terça e quarta, quarta e terça. E procure não repetir notas. Estratégia para resolver o exercício. Definir o início. Que eu defini o início como começando na oitava.
Definir o final. Lembre-se, como o cantus firmus está no segundo grau, o contraponto vai estar necessariamente com a sensível. Então, o final já está definido. Definir o provável ponto culminante. Aqui eu coloquei o Sol, eu escolhi o Sol nesse ponto aqui. Quais são as razões de ter escolhido o Sol nesse ponto aqui? Quando a gente analisa o cantus firmus, a gente percebe que o ponto culminante do cantus firmus está nesse Lá, aqui. Eu teria duas possibilidades aqui nesse ponto. Eu teria como fazer um Lá oitavado aqui no contraponto. Então, coincidindo o ponto culminante do cantus firmus com o ponto culminante do contraponto. Quais são as implicações disso? É que eu teria uma dissonância melódica desse Lá para esse Si. Então, eu decidi pelo Sol nesse ponto aqui. A outra possibilidade de ponto culminante seria o Lá aqui, nesse ponto aqui. O Lá nesse ponto, ele coloca um problema sério, porque como que eu vou sair deste Lá nesse ponto aqui para chegar nesse Si, nesse ponto aqui? Eu tenho pouco espaço, a não ser um salto grande e outro salto. Então, nesse ponto aqui, não teria como ser o Lá. Eu poderia fazer um Fá nesse ponto aqui, que seria bem mais suave do que aqui, a oitava. O problema é que eu fazendo este Fá nesse ponto e o Fá sendo o ponto culminante da melodia, eu teria uma extensão de apenas uma quarta. Então, toda essa região aqui, desse ponto até esse ponto aqui, eu teria apenas uma quarta e vou ter que repetir muita nota para conseguir manter. O contraponto vai ficar sem a variedade e com pouca direção. Uma vez definido o ponto culminante Sol, como eu vou proceder para chegar aqui na cadência? Então, vou descer gradualmente até a cadência. Depois que eu defini esse movimento daqui, eu percebo o seguinte: aquela primeira nota que eu coloquei aqui, o Dó, gera problemas para eu chegar no Sol. Eu tenho pouco espaço para chegar no ponto culminante, o que significa que eu teria que saltar daqui do Dó para o Fá do Sol e eu vou deixar esse salto sem compensar. Então, qual foi a consequência dessa escolha? Eu mudei a primeira nota. Eu troquei o Dó pelo Mi para poder proceder de forma mais suave para o Sol. Vamos ouvir. Então, eu tenho uma sequência de 3 décimas, depois muda. Lembra que décimas, terceiras e sextas não podem ser usadas mais de 3 vezes. Então, aqui eu mudo para uma sexta, depois a quinta, depois sexta, sexta, sexta e oitava. Compreensão da construção melódica e os princípios de condução de vozes. O perfil do cantus firmus define muitas das escolhas do contraponto. Então, lembre que aqui o ponto culminante do cantus firmus, ele impactou diretamente na localização do ponto culminante do contraponto. A cadência final define outro ponto importante. Então, se essa cadência está aqui desse jeito, eu teria que considerar as minhas escolhas com relação a ela também. A localização do ponto culminante pode impactar nos dois anteriores, foi o que eu disse. No exemplo acima, vimos que a escolha do Sol 4 teve impacto na escolha da nota inicial, que teve que ser ajustada, que foi o caso aqui. Eu não consigo sair desse Dó para esse Sol com apenas uma nota de distância. A escolha do ponto culminante deve considerar a forma como eu vou alcançá-lo. As lacunas que ficam para ser preenchidas obedecem aos critérios de lógica do menor movimento. São passagens entre pontos críticos da melodia. Isso significa que o caminho entre este Sol e este Dó, ele deve obedecer, sim, à lógica do menor movimento possível.
tá? E o caminho entre esse Mi e esse Sol tem que obedecer à lógica do menor movimento. Menor movimento em contraponto significa grau conjunto, tá, gente? Só para relembrar. Por hoje é só, pessoal. Seguimos na próxima com segunda espécie a duas vozes.